É sempre uma satisfação imensa nos encontrarmos para refletirmos sobre as mensagens maravilhosas, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, mensagens que nos reconectam com o caminho da luz, que elevam a nossa energia. E mais uma vez estamos aqui para fazermos esta reflexão. E para dar início à nossa tarefa, nós vamos fazer uma prece, nos conectando à fonte primária de tudo, que é Deus. Vamos elevar nosso pensamento e do fundo dos corações dizermos: Pai Celestial, queremos nesta hora, Senhor, agradecer. Agradecer pelo pingo de lucidez que já conseguimos alcançar. Agradecer, Senhor, pela bênção da vida, pela oportunidade maravilhosa desta encarnação, repleta de possibilidades e de desafios. Queremos agradecer, Pai, pelo momento que estamos vivendo, por este planeta maravilhoso, essa casa que nos acolhe. Queremos agradecer pelo templo físico que é o corpo. Queremos agradecer pelas relações que conseguimos estabelecer, pelas nossas famílias, pelos nossos conhecidos, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Especialmente, Senhor, agradecemos por aqueles com os quais temos alguma dificuldade, porque ali encontram-se grandes ensinamentos. Agradecidos por tudo isso, rogamos, como eternos pedintes que somos, que nos envolva em ondas de paz, de amor, de equilíbrio, de lucidez, que nos ajude, Senhor, a estar contigo, assim como estás conosco. Em teu nome, em nome de Jesus e dos mentores amados responsáveis por esta casa e por esta tarefa, nós damos a mesma por iniciada nesse dia. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos refletir sobre o tema Educar Sentimentos e Libertação da Dor. O tema, obviamente, está intimamente relacionado, parecem duas partes, mas estão muito ligados. Vamos começar pela questão do sentimento, né? O que é o sentimento? Porque se fala muito já há bastante tempo no meio espírita da questão da educação do sentimento. Mas o que é o sentimento? Sentimento, muitas vezes a gente confunde com o pensamento, ou mesmo com a emoção. A gente pode observar, porque essa distinção é muito mais didática do que na prática, porque está muito conectado. Vamos começar. O pensamento é aquilo que a gente elabora a nível mental, mas ele não tem uma carga emocional. Claro que a gente pode falar de pensamento emocional, o pensamento está conectado a uma emoção, e ele tem uma carga. Mas, normalmente, o pensamento não tem uma carga emocional, mas ele se interrelaciona com a emoção, e a emoção é que dá força ao pensamento. Então, se falarmos de sentimento, vamos observar a diferença entre sentimento e emoção. A emoção é uma resposta instintiva, muito conectada ao corpo, ao biológico, porque ela é muito próxima do corpo. É uma resposta a estímulos que nos chegam das mais diversas formas. O tempo todo está chegando estímulos do ambiente, seja esse ambiente externo ou interno, e nós apresentamos emoções. A maioria de nós só as identifica quando elas têm uma intensidade muito grande, porque não estamos acostumados a prestar atenção nelas. Mas a emoção tem algumas características que a distinguem dos sentimentos. Por exemplo, a emoção é um impulso rápido e passageiro. O sentimento, não. O sentimento ele está mais próximo do pensamento, mais próximo da mente do que do corpo. O sentimento ele requer uma elaboração mental e ele é mais duradouro, é mais contínuo. Vou pegar na família da raiva, por exemplo, estudando as famílias emocionais. A raiva é uma emoção, é um impulso. Vem aquela irritação e daqui a pouco passa, é rápido. Se a gente pegar o ódio, que é da mesma família, ele é um sentimento. Sentimento negativo, mas é um sentimento, porque ele é duradouro. E assim, muitos outros. Então, entendendo isso,
nós vamos vendo ainda a diferença entre sentimento e pensamento. Porque, assim, a gente diz educar o sentimento. Mas existe uma coisa que é muito importante, e aqui a gente vai botar no mesmo rol emoção e sentimento para trabalharmos agora nesses próximos minutos. Você não tem, você, eu, nem ninguém, tem como controlar as suas emoções. Não dá para controlar, elas vêm automaticamente. Não, e os sentimentos são difíceis. Não dá para dizer assim, eu quero amar, agora eu vou amar. Amarei aquele ser ali. Você pode dizer, mas você não tem o poder de fazer isso acontecer. O que nós podemos controlar? Aonde a gente pode interferir? A gente pode controlar o pensamento, uma parte dele, porque existe uma parte do nosso pensamento, que é a maior parte, que é automático. Ele acontece porque ele foi muito bem treinado por muito tempo e ele vem sozinho. Este pensamento automático você não tem controle. O que você tem controle é sobre o pensamento voluntário, que é uma pequena parte dos pensamentos que você pode direcioná-los para lá ou para cá, conforme o seu nível de lucidez, conforme a força de vontade e de controlar a sua atenção. Porque naquilo que você dá atenção, você se envolve, a mente se envolve e ela passa a processar e produzir. Bom, a próxima questão é a dor. A dor na vida humana. Então, porque a gente fala, libertação da dor, né? Todo mundo quer se libertar da dor, ninguém quer sentir dor. É do nosso instinto fugir da dor e procurar o prazer, procurar a satisfação. Isso é instintivo em nós. Todo mundo tem isso, todo ser vivo tem isso. Tem uma plantinha, ela quer fugir da dor e procurar o prazer o tempo inteiro. Se botar uma plantinha num lugar escuro, ela vai se entortar toda para procurar a luz, porque na luz ela tem prazer. O escuro não lhe dá prazer. Então, assim na vida humana, a dor, ela é uma marca na encarnação, na vida material do ser humano. Para nascer, você já sente dor. E você vai ter dor ao longo de toda a vida. E quando eu estou falando dor, eu não estou limitando a dor física unicamente, orgânica, mas a dor em todos os sentidos. Podemos dizer, a dor no sentido emocional também. Para nascer dói, e dói muito, só que a gente não lembra. Se a gente for observar, nós temos um grande tabu, que é a morte. Atualmente, todo mundo tem medo da morte, a maioria das pessoas sofre com a perspectiva da morte. Mas é interessante termos em mente que é muito mais sofrido encarnar num plano como o nosso do que desencarnar para o mesmo espírito. Por mais que pareça difícil aquela morte daquele indivíduo, o sofrimento que ele teve no começo foi maior. Então, e a dor, ela está presente em tudo. Se há uma coisa que nós podemos afirmar, é que a vida na matéria vai te frustrar. E aí já não estou indo só para a dor física. Viver na matéria é se deparar com a frustração. Já começa no início. Você estava lá no útero materno, suprido perfeitamente em todas as suas necessidades, sem precisar fazer esforço algum. Tinha oxigênio, tinha alimentação, tudo por via do cordão umbilical, tinha calor, tinha aconchego, tinha proteção, sem esforço. Nasceu, você já tem que fazer esforço. Você já se depara com a frustração de sair de um local onde você estava perfeitamente suprido para um outro local que não vai mais ser perfeitamente suprido. Então, a frustração vai acompanhar o ser humano ao longo da vida. Só que nós criamos a ilusão de passarmos por uma vida ou termos um momento onde não ocorra nada que te inquiete, onde fique tudo estável. Se houvesse essa estabilidade constante, nós não evoluiríamos. Porque, assim, um chavão das neurociências, né? O cérebro gosta de tudo que é igual, de tudo que é conhecido, mas ele só aprende com o que é diferente. Assim é a evolução. E educar é aprender, é abrir-se para o novo. Não tem como aprender se eu não me abrir para o novo, se eu não identificar a possibilidade de mudança. Então, este é o processo que nós passamos. E nós vamos avançando, observando qual é o propósito da dor, do sofrimento. Para que tem dor? Para que precisa ter dor ou sofrimento na vida humana?
De novo, vamos para aquilo. A nossa própria tendência é evitar a dor. É um instinto que tem em nós. E é necessário, porque senão a gente sucumbiria às intempéries da vida, porque não ligaria para isso. Mas, por outro lado, nós também precisamos do novo. E o novo desconforta. Qualquer fato novo que surge na vida, ele força a que nós gastemos energia para entender aquela situação, para tentar criar um código, um conceito interno daquilo que acontece, e isso inquieta. Surgiu uma experiência diferente, aumenta a ansiedade. A ansiedade já é um tipo de sofrimento. Quando ela é muito intensa, o sofrimento é muito claro e declarado. Então, a dor precisa vir para que a gente se movimente, porque a nossa tendência natural é querer se acomodar, querer ficar no mesmo lugar. E é isso que a gente se depara tantas vezes. Então, a dor tem esse propósito. E como é que ela consegue despertar nossa consciência? Fazer a consciência avançar. Porque o grande objetivo da vida como um todo, é evoluir, se reconectar com o divino, com Deus. É estar de volta para casa, voltar à origem. E conectar com o Pai, é poder dizer, eu e o Pai somos um. Quando a gente chega nesse ponto, a gente está cumprindo o nosso propósito. Então, a dor vai forçar com que você exercite o seu raciocínio, flexibilize os seus sentimentos para conseguir encontrar um estado melhor. Sempre que surge um sofrimento, tu é forçado a rever as tuas posições. E todos os dias da nossa encarnação, nós seremos e somos desafiados com coisas que a gente precisa resolver. Nós criamos conotações muito negativas para a palavra problema. E o problema ele é só um desafio a que você evolua. Todo mundo vai ter problemas. E os problemas, quando nós passamos a entender que eles são para o nosso avanço, são para o nosso bem, são oportunidades da gente melhorar, nós paramos de lutar com eles e buscamos aprender com eles. Cada situação difícil que existe na tua vida veio para te convidar a te tornar um ser melhor. E as situações difíceis, especialmente aquelas que se repetem, são as lições que a gente mais precisa aprender. Só que o ser humano, em geral, fica brigando com a vida, brigando com aquilo que acontece, tentando com que mude o cenário sem que ele mude. E o cenário está assim, a situação está como ela se mostra, justamente para que a gente mude. Se a gente consegue compreender o processo e fazer a mudança, aquilo se desfaz. O que era problema, deixa de ser. Porque se é um problema, tem solução. Se não tem solução, não é um problema. Então, não brigue com isso. Aceite e aprenda a conviver. Então, tudo tem jeito. A gente só precisa encontrar o jeito certo neste nosso processo de evolução. E o que se fala tanto de educar sentimentos? Porque as nossas emissões, os nossos sentimentos, a emoção, o estado emocional em que a gente permanece mais tempo, é a emissão que nós estamos fazendo para o universo. Tudo é energia. Se eu emito para o universo a minha sintonia com o medo, com a culpa, com a raiva, com a revolta, eu estou emitindo essa sintonia. O que o universo faz? Ele simplesmente me devolve a minha emissão. Volta a situações que vão me estimular a sentir mais medo, mais raiva, mais culpa, mais revolta. Ou, pelo contrário, se a minha sintonia é de paz, de paciência, é de boa vontade de buscar o aprendizado, eu vou atrair situações que favorecem este fluxo na minha vida, de forma objetiva. Por muito tempo, e ainda é muito comum, nós acreditamos que a realidade externa é que desencadeia a realidade interna. Nós acreditamos, eu estou com raiva porque fulano fez aquilo, ou porque aquilo não aconteceu. E não é real. Aquilo que acontece na tua vida fora é um espelhamento do que tu precisa dentro. Você está com raiva porque ainda não aprendeu a aceitar que determinadas coisas acontecem assim. E a nossa reação
é muito inconsciente muitas vezes. Nós temos uma ignorância muito grande de nós mesmos, de quem somos, dos padrões que nós conseguimos alcançar. E se junta no contexto, porque é tudo justo e perfeito na lei divina. Tudo é regido pelo princípio de sintonia. Nós criamos redes de fatores que vão desencadeando as realidades que nós estamos vivendo, por sintonia. Nós atraímos as pessoas que sintonizam com a gente, por oposição ou por semelhança, que está na mesma vibração. Nós atraímos as situações que vêm para nós, por oposição ou por semelhança do nosso estado interno. Então, aí está a necessidade de aprender a educar os sentimentos. Mas se a gente não entende, não percebe, a gente fica culpando, ou brigando com o que está fora. Tudo o que está vindo para mim é o retorno do que eu já emiti. Gerson, como é que nós vamos ver isso? Como é que nós vamos entender isso? Como é que a gente vai poder aceitar isso? Vamos entender e aceitar à medida que nós começarmos a estudar essa situação. Buscarmos, e a doutrina espírita é rica em literatura, em ensinamentos para nos ajudar a compreender isso. Mas não é só a doutrina espírita. Essas informações são de domínio público. As ciências vêm avançando muito, há muito tempo, e comprovando que as tuas atitudes internas, e o que é atitude? A atitude, eu não estou falando da ação concreta, do comportamento. É a posição emocional e mental, as crenças que eu tenho sobre o que é a vida, quem sou eu, como são as pessoas, que vida eu estou vivendo. Estas crenças é que fazem, que são a minha emissão, que vão atrair a minha realidade. Se eu não percebo como é que estou criando a realidade, eu não tenho chance de mudá-la. Enquanto eu estou dominado pela inconsciência, e a pior inconsciência é de mim mesmo, aonde é que eu estou, eu não vejo nada em mim. O problema está tudo lá fora. Quando a gente avança um pouco mais, desenvolve um pouco mais a consciência, e à medida que a gente começa a frequentar a doutrina espírita, começa a estudar, a gente vai se dando conta, esse comportamento não está tão legal, esse sentimento não é dos melhores. Então, a tendência do ser é começar a ir, antes a culpa estava toda lá fora, daí eu começo a trazer culpa para mim, aí começo a me deprimir. Não, mas eu sou ruim, mas eu sou errado, mas eu sou imperfeito. É um outro problema, porque na verdade não existe culpa nem culpado. Existe simplesmente a ignorância e o nível de sintonia que a gente consegue estabelecer. Quando você compreende, percebe que aquilo não está adequado, e isso é educar os sentimentos, como é que a gente educa? É nesse ponto que nós estamos chegando. Primeiro eu preciso desenvolver consciência. Eu preciso desenvolver consciência. Como desenvolvo consciência? Lendo, estudando, meditando, procurando me orientar. O que isso pode ser? Da onde vem esse tipo de coisa? E a consciência, a gente começa normalmente pelo que está fora, mas depois tu vai vendo que a consciência essencial é o que está dentro. Então, é a autoconsciência. Quem sou eu de verdade? O que realmente é natural em mim, e é saudável ou não, e o que é coisas que eu aprendi e estou repetindo. Os meus pais, meus avós, as gerações que antecederam, ou a sociedade, estimula determinados sentimentos que a gente sabe que não se coadunam com o que Jesus nos veio ensinar, que são caminhos que não levam a Deus, que levam ao culto de Mamon. E Mamon não é um Deus personificado como um ser humano. Mamon pode ser a riqueza, o apego ao poder, aos bens materiais, o apego ao ego. Então, aí a gente se perde. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a exercitar o processo em nós. Não é simples, não é rápido e nem tampouco fácil, porque nós estamos muito identificados com a materialidade, com o ego material. E o tempo inteiro nós somos bombardeados por estímulos sociais, vindo das mais diversas formas, tanto do convívio no dia a dia, nas redes sociais, na televisão, enfim, um monte de estímulos que ficam te chamando para focar e absorver a tua atenção no homem da matéria. E aí a gente perde
ou dificulta fazer a conexão com a essência espiritual que nós somos. Então, assistir uma palestra, como muitos assistem, como estão assistindo agora, buscar novas informações, isso leva a nossa atenção para o divino. O ponto essencial, eu estava falando da consciência. Se você não reconhece que tem um problema em si, não tem chance de mudar. Você vai continuar só repetindo. Eu costumo dizer para as pessoas, aquela pessoa que não reflete sobre determinada situação, ela simplesmente repete as reações que ela já automatizou nela. Ela vai repetir o que ela aprendeu, o que ela treinou, seja em outras encarnações, seja nessa encarnação. Então, por exemplo, eu me reconheço uma pessoa impaciente. Primeira coisa que eu preciso fazer é parar de me identificar com isso. Por exemplo, reconheço que eu sou impaciente. Como é que as pessoas fazem? Eu sou impaciente. Vamos trocar o verbo. Quando você diz você é, você colocou um ponto final. Você é. Então, eu estou uma pessoa impaciente. Mas, bota uma vírgula, mas eu começo a quebrar a identificação. Eu já sei que isso não é bom para mim e eu quero treinar o antídoto, que é o quê? A paciência. Então, eu vou começar a treinar a paciência. Identifiquei, lembra por que eu falei consciência? Identificar. Identifiquei que tal situação me deixou impaciente, me irritou. Tudo bem, não precisa brigar comigo porque eu estou me irritando. Faz parte do processo evolucional da gente. Eu respiro fundo algumas vezes, com calma, porque se você não acalma, você não consegue nem conectar. Peço a Deus, faço uma prece, peço a Deus que me ajude, me dê lucidez sobre mim e força para que eu possa mudar, e vou treinar o antídoto. Estou impaciente? Então vou treinar a paciência. Agora, com a questão do Covid, a gente não tem pego muita fila. Às vezes, talvez na vacinação, para quem já consegue, está a fila enorme lá de pessoas para se vacinar, e eu estou impaciente. Mas está demorando, o tempo não... Quando a mente começa a fazer isso, você está dando atenção para aquele elemento, você está fortalecendo ele dentro de você. Então, educar sentimentos começa por dar-se conta de que eles estão presentes naquele momento. Porque não adianta nada, eu posso te perguntar quais são os principais problemas que você tem. Você vai me dizer o que você já leu, o que você já ouviu. É o orgulho, o egoísmo. Mas aonde é que está o orgulho ou o egoísmo, ou seja o que for, agora na tua vida? Tu consegue identificar? Então eu preciso identificar. Identifiquei, e é no momento presente que a gente precisa trabalhar. Identifiquei, vírgula, mas eu não sou isso, vou me desidentificar e dar atenção para o antídoto. Eu usei o exemplo da paciência, mas serve para qualquer coisa. Atenção, vou exercitar. Eu estou com pressa. Uma pessoa impaciente está sempre com pressa. Eu estou com pressa, tenho que arrumar essa mesa, limpar isso aqui. Então, já que eu quero treinar a paciência, eu vou fazer bem devagar e com bastante calma, bem feitinho, a tarefa que me compete. Seja ela qual for, no dia de hoje. E é assim que a gente vai fazendo e vai desenvolvendo. O segundo passo é aprender a aceitar que nós ainda somos espíritos bastante primitivos, que temos muitas coisas que a gente intelectualmente já consegue identificar, que não são muito evoluídas, mas faz parte do processo. Aceita, faz parte do processo. Aceitar não é se acomodar, não é achar bom ou concordar. Aceitar é aceitar. Eu estou assim, não tem problema. A casa está suja. Tudo bem, está suja. O que eu posso fazer para melhorar? Vou começar a limpar, mas é muita sujeira. Não tem problema, começa por algum lugar. Aí, se eu não conseguir terminar hoje, continua amanhã. É assim que a gente vai trabalhar, porque quando você aceita, você acalma o ser interno, acalma seu espírito e vai conseguir ir lidando com a situação progressivamente. O terceiro passo é se autorresponsabilizar. Isso está acontecendo não é porque Deus quer me castigar, não é porque a vida é cruel, não é porque as pessoas ou o governo, seja quem for, isso tudo são justificativas que o ego quer encontrar. É porque isso é o mais importante para mim agora, aprender com essa situação. E se ela está assim, é porque eu contribuí para que assim ela estivesse. Então, vou me autorresponsabilizar. O quarto passo é exercitar o antídoto, como a gente estava colocando. É fazer o exercício do amor, o exercício da paciência, o exercício da gratidão, o exercício do perdão, que não é fácil.
Não é fácil porque nós estamos muito bem treinados nos sentimentos primitivos. E mesmo que a gente pense, já estou há tantos anos na doutrina espírita, é muito recente ainda, diante da tua jornada evolutiva. Há muito mais para aprender. Todo aquele que acha que já sabe, ele estacionou. Na vida, a gente sabe algumas coisas, mas há muito mais para saber. Quanto mais se aprende, mais a gente pode aprender. E à medida que a consciência vai amadurecendo, você vai identificando coisas que antes você não identificava. Vou dar um exemplo bem comum e que muitos de vocês têm. Você está hoje na situação de ser avó ou avô. Então, tem coisas, você vai lidar com as crianças de um jeito muito diferente do que você lidava quando era os seus filhos diretamente. Porque você já aprendeu a tolerar mais coisas, já aprendeu a compreender um pouco mais. E não precisa nem levar tanto tempo, às vezes você teve um filho, tantos anos depois teve outro, você já vai ver que você já se tornou melhor. Quanto mais primitivos nós somos, mais imediatistas nós somos. Nós queremos a coisa pronta agora. A gente está focado demais no resultado. E se perde. Às vezes, nós conseguimos resultados muito melhores quando nós temos paciência de entender que o processo do outro é diferente do nosso e que ninguém é igual, cada um tem a sua caminhada. Você tem o seu papel, não dá para negligenciar, mas o outro também tem o papel dele, seja quem for. Então, nós somos sempre convidados a exercitar essa educação dos nossos sentimentos. Eu não posso mudar o sentimento, mas eu posso mudar a forma de pensar. Se eu mudo a forma de pensar, eu mudo a forma de sentir. Se eu mudo a forma de sentir, toda a minha biologia, toda a minha neurofisiologia vai modificar também. Toda a forma, o contexto relacional na minha volta também vai se modificando. Então, educar os sentimentos passa por esse processo. Redirecionar a atenção para o positivo. Parar de ficar focado no que está ruim, no que está errado, no que falta. E focar a atenção no que está presente, no que eu já consigo, no que está bom, no que o outro consegue fazer de positivo. Quando a gente faz isso, nós começamos a reduzir o sofrimento, começamos a reduzir a dor. Então, esta educação é que nos leva a eliminar, a libertar-nos da dor, porque a dor é muito mais oriunda da forma de como a gente olha do que da realidade em si. E esse processo é divino, e todos nós podemos fazer. Que comecemos agora, vamos fazer o exercício cada dia. Começa todo dia, pega, por exemplo, o exercício da gratidão. Todo dia elenca 5 coisas positivas que você possa agradecer hoje. 5, só 5. No outro dia, mais 5 diferentes. Porque daí tu vai treinando a tua atenção, redirecionar a atenção para as coisas positivas. Se queremos evoluir, nós precisamos direcionar a nossa atenção. Mas por que isso, Gerson? Porque aquilo que nós damos atenção, isso é uma regra do funcionamento da mente e cérebro, aumenta de importância. Tudo aquilo que nós detemos a nossa atenção aumenta de importância. E quando você coloca a atenção numa coisa, você sintoniza com aquela coisa. Quando eu sintonizo com aquela coisa que tem o seu teor vibratório, eu atraio semelhantes que também sintonizam com essa coisa. Pode ser um estado vibracional, um sentimento, um objeto, uma situação. Nós vamos sintonizando. Então, queremos que os espíritos superiores nos ajudem, sintonizemos com o bem. Mais a gente acessa eles e eles conseguem nos acessar. Então, meus amigos, que isso possa ficar para a nossa reflexão. Educar os sentimentos é a nossa maior tarefa aqui na Terra, que na verdade é a transformação de nós mesmos. Lembra, começa por redirecionar o nosso pensamento. Começa para mudar a forma como eu entendo a vida e botar atenção naquilo que é positivo, que é bom e que está presente o tempo inteiro. A grande maioria das coisas são positivas e a gente é que às vezes não consegue reconhecer. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento, dizendo assim: Deus Pai, de infinita sabedoria, de infinito amor, de infinita justiça, de suprema misericórdia, ensina-nos, Senhor, a termos compaixão
compaixão de todos, de tudo e de nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a termos olhos de ver, para que possamos localizar o que há de bom, de belo, de bonito, de positivo nas pessoas com quem convivemos, nas situações que lidamos e principalmente em nós mesmos. Que possamos aprender a perdoar, Senhor, e que possamos nos libertar do que já foi, porque o passado já passou. Que possamos ficar com as lições que esse passado nos traz e que possamos, Senhor, ter capacidade e lucidez de estarmos presentes e reconhecer Tua presença a cada momento de nossa existência. Assim, agradecidos por tudo que nos dás, em Teu nome, em nome de Jesus e dos mentores amados que nos amparam, orientam, protegem e iluminam, nós damos por encerrada essa atividade. Que assim seja.